Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássico Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. O Brasil está se tornando um país de servidores públicos, né? Caramba, só agora? Então, saiu essa notícia aqui que o Brasil bateu recorde de servidores públicos com 12,6 milhões de profissionais no setor, então isso inclui tanto servidor público federal quanto estadual e municipal. E a notícia aqui mais para baixo diz que o motivo que está batendo o recorde agora são justamente as eleições municipais, né? Então, o que acontece é o seguinte, o prefeito, para elevar suas chances no pleito, para conseguir se eleger, ele resolve dar uma melhorada nos serviços, fazer um bando de obra, recapear asfalto, etc. E aí resolve contratar mais funcionários. Então esse é o motivo pelo qual o recorde está sendo batido agora. Só que eu acho que isso mostra muito sobre a sociedade brasileira, né? Só para você poder ter uma ideia, 12 milhões e meio de brasileiros são funcionários públicos. Você pode pensar, caraca, isso é muita gente. Mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Mas calma, não é exatamente isso. Porque a população economicamente ativa do Brasil, cara, é só de 79 milhões de pessoas, entendeu? Tem outro dado ali. E aqui tem outro dado da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que mostra que da população economicamente ativa, que inclui tanto quem trabalha quanto quem é desempregado, tem 100 milhões de pessoas. Ou seja, mais ou menos 10%, né? 10, um pouco mais de 10% dos brasileiros são servidores públicos, cara. Para mim já é impressionante colocar a população economicamente ativa como menos da metade da população brasileira. É porque isso é motivado por quem é jovem, quem é muito novo, então quem é criança, tudo bem. Quem é idoso, que tudo bem também. Tudo bem? Tudo bem, pô. Tô brincando. Você acha que o homem de 95 anos deveria trabalhar? Eu acho que a criança de 12 anos deveria estar trabalhando, na verdade. Sim. Isso é brincadeira, pra quem não... Pra quem não entende ironia. Pra quem não entende ironia. Boa. Além disso, muitas donas de casa, esse tipo de trabalho mais que não é propriamente remunerado também, não é incluído na população economicamente ativa. E as pessoas que só são, tipo, vagabundos profissionais, né? Então aquele seu amigo que fica indo na praia o dia inteiro fumando maconha, ele não é incluído na população economicamente ativa, né? Aquele seu amigo que tá no 9º ano de faculdade já. Exato. Pois é, mas parece que a distribuição do trabalho no Brasil é bem desigual, assim, né? Tipo, em outra matéria que a gente estava lendo, que não está aí linkada, falava que alguns países chegam a 75%, 60%, até por aí, né? Nessa faixa etária seria uma proporção saudável de quem trabalha e quem não trabalha no país. Por quê? Né? Porque basicamente só contribui para as contas públicas quem trabalha, né? É mais do que para as contas públicas, né? Para o enriquecimento da nação como um todo, né? Não, sim. Então, tipo, é porque eu sinto que de vez em quando algumas pessoas, principalmente de esquerda, cometem esse erro, que é a economia, o motivo pelo qual a economia crescer é bom é porque o Estado arrecada mais. Não, é porque o salário das pessoas é pago pelas empresas, sabe? Por pessoas economicamente ativas. Sim, né? mas eu tô falando, assim, num termo de equilíbrio fiscal mesmo, né? Vamos dizer assim que no Brasil, metade das pessoas agrega ao bolo, claramente, extremamente distribuído de forma extremamente desigual, né? Pessoas contribuem, e os outros que não são economicamente ativos estão no seu direito, né? Crianças, idosos, donas de casa, vagabundos profissionais não, né? Mas, enfim. As pessoas produzem, na verdade, um déficit governamental, né? Então, cidadãos não são números, mas os números ainda existem. Então, eu acho que para mim já é estressante pensar que menos da metade do Brasil soma. Sim. A outra metade subtrai. Já é meio preocupante. E a metade que subtrai opina de forma livre sobre todas as coisas também, né? Não que não devesse, mas que o peso que a gente dá para as duas opiniões é idêntico, sabe? E isso ignora uma realidade fundamental de que é quem some e quem subtrai. Tudo bem. Além disso, ainda é complicado pelo fato que, cara, quase 10%, né? Um pouco mais de 10% é servidor público. Então, exato. A pessoa, cara, a gente já falou disso, a galera vai achar que, nossa, nós somos os maiores, a gente odeia o serviço público assim. Não, a gente acredita que, cara, boa parte dos serviços públicos são absolutamente essenciais para a sociedade, né? Então pensa nos professores, pensa nas pessoas os policiais, entendeu? As pessoas que trabalham na justiça, bombeiro, esse tipo de coisa. As pessoas que trabalham na saúde pública. Professora, de escola pública. São essenciais e são a maioria, né? A gente sabe que o orçamento do município, etc., é majoritariamente gasto em educação, etc. Só que, cara, tem uma parcela muito grande dos servidores públicos que ganham um salário muito desproporcional, trabalha pouco e trabalha de uma forma que não contribui para a economia. Então, sempre que você vê as pesquisas, você vê. Compara o mesmo cargo no setor público e o mesmo cargo no setor privado. A pessoa do setor público vai ganhar muito mais do que do setor privado. A pessoa do setor público, ela
vai trabalhar menos, então ela vai trabalhar um número menor de horas, ela vai tirar mais férias, mais folga, esse tipo de coisa. E ela ainda tem a vantagem de não ser demitida e a vantagem de ter a aposentadoria dela garantida pelo Estado em paridade com o que ela ganhava quando ela era funcionária pública. Então, para quem não sabe, se você se aposentou no INSS, você não ganha a mesma coisa que você ganhava quando você trabalhava. Então, por exemplo, você é uma pessoa bem-sucedida, você ganha 20 mil reais por mês, e aí você contribui lá a parcela do seu salário para o INSS. Quando você eventualmente se aposentar, né, que enfim, talvez isso não aconteça no futuro, mas pelo menos o status quo agora seria esse, né? Você vai ganhar muito menos. Então, eu não sei quanto é o teto do INSS hoje, mas eu imagino que seja poucos salários mínimos, sabe? Imagino que você não vai... 5, 6 salários mínimos, eu acho. Exato. Só que se você fosse um funcionário público que ganha 20 mil, quando você se aposenta, você vai continuar ganhando 20 mil, sacou? Então, tem regalias do serviço público, e eu não tô nem falando de juiz, de promotor, porque eu acho que erradamente, quando as pessoas fazem esse discurso, cara, muitas vezes as pessoas olham pro funcionário público que ganha o maior salário e apontam o dedo e falam, tipo, caraca, o juiz ganha muito, isso é ruim. Tipo, tudo bem, eu concordo até certo ponto que tem juízes que ganham dinheiro demais, sabe? Então, você vê aí alguns desembargadores que ganham para mais de 100 mil reais, etc. Isso é errado. Às vezes, isso é um fenômeno contábil, porque o cara meio que tá vendendo as férias dele, e aí em um mês ele tá ganhando um salário desproporcional porque ele vendeu as férias naquele mês. Só que o salário dele em si é mais em linha com o teto constitucional, que é 40 e poucos mil reais, né? Isso aí. Que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 40 e poucos mil reais é um salário muito bom, mas eu acho um salário adequado para você ser juiz, entendeu? Tipo, juiz, cara, é a posição de mais autoridade, tipo, é uma das posições de mais autoridade de um país, assim, se você pega todos os registros históricos, tradicionalmente o último juiz sempre foi o rei, sacou? Tem relatos de países que foram governados por juízes, famosamente Israel antigo na Bíblia, teve um período muito longo que foi governado por juízes. Uma das funções mais básicas do Estado é justamente administrar a justiça, e a figura mais importante disso é o juiz. Então, é adequado que o juiz ganhe 40 mil reais, na minha opinião. Agora, eu não sei se é adequado que o analista da Caixa Econômica do Brasil ganhe 20 mil, sacou? Porque no setor privado, esse cara estaria ganhando 5 mil, sabe? Aí o cara tá ganhando 4 vezes, ou 6 mil, sei lá, tá ganhando 4, 3 vezes mais do que o colega dele que foi pro setor privado. Sendo que ele trabalha menos, ele não vai ser demitido e ele ainda vai ter a aposentadoria dele estratosférica mantida. Isso fica um arranjo muito ruim, fica pouco atrativo para as pessoas irem para o setor privado, então você acaba meio que tendo uma fuga de cérebro do setor privado para o setor público, porque, pô, se você é inteligente, é estudioso, etc., tem a capacidade de passar para o setor público, por que você seria otário a ponto de ir para o setor privado? Se você vai ganhar muito mais, vai ter mais segurança, etc. E aí as pessoas do setor público acabam tendo o potencial delas meio subotimizado, assim, né? Tolhido total, né? Porque os incentivos dentro também são muito diferentes, né? Então, a própria estabilidade, a forma como as decisões estratégicas são conduzidas, acabam tolhendo um pouco do potencial criativo, construtivo dos funcionários. Eu acho que a nossa briga, não é nem a nossa briga, mas a gente geralmente quando denuncia o funcionalismo público é aquilo, a gente não está falando sobre a galera da base da pirâmide do funcionalismo público. A gente não tá nem falando da base nem dos alto escalão, a gente tá falando do médio ali. No meio, né? Geralmente é a pessoa que tá ligado com a administração pública e tomada de decisões a nível municipal e estadual, né? Então, pessoas que trabalham em secretarias ou trabalham em órgãos reguladores, de forma geral, são pessoas que são managers, né? São os famosos middle managers da administração pública. Exato, assim. os gestores médios. Exato, que são pessoas que recebem muito, recebem demais e tomam decisões muitas vezes pouco esclarecidas, né? Meio que eles são... As decisões que eles tomam vão na contramão do que precisa ser feito, muitas vezes. Então, o cara tem um incentivo grande para regular mais as coisas, falar mais... Burocratizar mais. Exato, posicionar mais, ou então inventar moda, ou às vezes as pessoas que estão nesses cargos, elas são pessoas que estão desconectadas totalmente da vivência econômica, da realidade econômica do setor, então vem com um bando de proposta retardada, né? Então... Exato, inventa burocracia aleatória que não traz muito custo, não traz benefício. Então, para dar um exemplo, isso não é um exemplo do Brasil, isso é um dos Estados Unidos, mas é o que vem na minha cabeça. Lá nos Estados Unidos tem uma regulação que um prédio ele não pode ter uma escada, ele tem que ter 2 escadas. Um prédio de mais de 5 andares tem que ter 2 escadas. Por quê, cara? Uma escada funciona perfeitamente bem. E aí o que acontece cara, uma escada ocupa muito espaço num prédio, sacou? Aí você acaba fazendo oneroso demais você construir prédios, e esse é um dos motivos pelo qual nos Estados Unidos
tem muito daquelas casas que só mora uma família, porque é muito difícil você construir um prédio de 5 andares para morar múltiplas famílias, entendeu? E aí, isso é um exemplo americano. No Brasil, sem dúvida, vai ter infinitos exemplos comparáveis, mas você acaba atrapalhando a atividade econômica, você atrapalha o desenvolvimento do Brasil, você está tornando um serviço essencial, que nesse caso é moradia, desproporcionalmente mais caro, tudo porque um burocrata assinou uma parada. E aí esse burocrata ainda é um cara que ganha ridiculamente bem no Brasil. Então, porque na verdade uma parte das pessoas quer que mais coisas aconteçam, entendeu? As pessoas querem mais obra, mais investimento, elas querem que as coisas sejam mais fáceis de acontecer. E essa subcamada da administração pública, que não é uma minoria dentro desses 12 milhões aí, enfim, né? Mas deve ser aí 1 milhão de pessoas, provavelmente. Deve ser Não menos. sei, talvez chegue a 1 milhão. Mas enfim, tá ali por 10% desse grupo, assim, mais ou menos. Ela, na verdade, ela é premiada por impedir mais as coisas, entendeu? Sim, porque o burocrata, ele só é relevante na medida que a burocracia dele é importante, tipo, nas outras atividades. Só que você, como burocrata, só consegue se meter nas outras atividades meio que atrapalhando elas, entendeu? Que é impondo regulações onerosas, esse tipo de coisa. Exato. Então, meio que e também é o grupo que é mais proporcionalmente remunerado, que o pessoal tá falando. O cara que é analista de comércio exterior dentro da prefeitura do Rio, porra, nem sei se esse cargo especificamente deve existir. E aí o cara que faz a mesma coisa na iniciativa privada, ele tá extremamente, o cara que tá na iniciativa pública tá extremamente melhor remunerado, mais estabilidade, etc. E na verdade ele tá atrapalhando, entendeu? Sei lá, ele vai tomar uma iniciativa, tipo, não, a gente tem que importar um bando de telha fotovoltaica chinesa. A gente tem algum contato com pessoas que trabalham na prefeitura e pessoas que estão circundando a prefeitura do Rio, tentando fazer negócio e, tipo, às vezes chega assim, as pessoas vêm falar com a gente, tipo, cara, tô com um negócio maravilhoso aqui, tipo, telha fotovoltaica chinesa. Tipo, cara, eu não quero isso. Eu quero que as pessoas construam mais prédios na cidade do Rio de Janeiro para que o custo do imóvel abaixe e eu possa ter uma casa, eventualmente, entendeu? Um apartamento. Eu não quero que você pense mais sobre o que deveria existir num prédio. Eu quero que quem constrói prédio possa construir, entendeu? Sim. E meio que esses são os grandes vilões assim da administração pública. É como esses caras sequestraram, na verdade, a gestão da coisa pública, né? Exato. Então, sei lá, imagina uma regulamentação louca cimento é uma coisa que emite muito gás carbônico na própria produção do cimento. E aí, eu já vi vários americanos aí que buscam desenvolver forma de cimento que emitam menos gás carbônico para tentar descarbonizar, etc., combater o aquecimento global. E aí, imagina que resolvem que, não, para você construir uma hidrelétrica tem que ser feito com carbono, com cimento descarbonizado. É tipo, cara, isso ia triplicar o custo de uma hidrelétrica. Você ia impedir que a hidrelétrica fosse construída. Esse tipo de regulação acontece muito e é feito por esse tipo de pessoa. Outro ônus, que é um ônus óbvio também, é que o salário dessa pessoa é pago por pessoas que trabalham no setor privado, sacou? Que é da onde vem os impostos. Então nós aqui, Novos Clássicos, somos uma pequena empresa, a gente recebe remuneração do YouTube, dos patrocinadores e dos membros. Tipo, a gente tem que pagar imposto para custear um cara que ganha um salário ridiculamente desproporcional para atrapalhar as outras pessoas. Então, esse dinheiro que a gente paga de imposto, a gente poderia estar reinvestindo isso em melhorar as coisas do canal. Então a gente poderia comprar mais câmeras para filmar com múltiplos ângulos, poderia contratar mais pessoas para nos ajudar a editar, para nos ajudar a escrever, para produzir mais conteúdo, entendeu? Programar o site. Para programar site, esse tipo de coisa. Isso é porque a nossa atividade econômica ela ainda é tido como não essencial. Agora, o exemplo do cara que constrói casa. Ele vai ter que pagar imposto para custear o Marajá ridiculamente bem cedido, e aí ele vai ter menos dinheiro para investir em construir mais casa. Então ele não vai poder comprar o equipamento mais moderno de construção de casa, ele vai ter que ficar usando guindaste antigo, vai ter que ficar usando caminhão antigo, que dá problema, ele vai contratar menos pedreiro, esse tipo de coisa, vai contratar engenheiro pior. É tipo, só é ruim de todas as formas possíveis. Você está sugando recursos econômicos de quem efetivamente agrega para a economia para dar para pessoas que atrapalham, sacou? É horrível, isso é uma das piores coisas do Brasil, sabe? Exato, que as coisas deveriam ser mais desregularizadas, entendeu? Tipo, as pessoas deveriam ter mais liberdade para tomar iniciativa. Tipo, a livre iniciativa deveria ser mais poderosa no país, entendeu? E, enfim, muitas vezes as pessoas, elas fazem um discurso sobre, quem são os verdadeiros opressores, assim, quem são os verdadeiros beneficiários do sistema atual. Você vê muito esse discurso vindo de uma galera meio mais comunista, assim, mais de esquerda radical, que fala como se os grandes burgueses do Brasil fossem a classe beneficiada. E, de fato, eu consigo entender como
tem certos empresários que, com relações no governo, conseguem se beneficiar do arranjo institucional brasileiro. Só que eu diria que a classe que é mais beneficiada, que é mais desproporcionalmente beneficiada, são justamente esse tipo de servidor público, sabe? A gente conhece pessoas que são servidores públicos desse médio escalão, que, no caso, entraram no pistolão há décadas atrás e, cara, não fazem nada, sabe? A gente conhece as pessoas que não fazem nada e ganham um salário E ridículo. ainda tem isso, né? Pré-89 não tinha concurso público para a maior parte das vagas, né? Então, você só era puxado, sabe? Então, por exemplo, a gente estava fazendo algum vídeo, eu fiz alguma pesquisa sobre o ministro das Relações Exteriores do Brasil hoje em dia. Aí eu vi que, inclusive, ele estudou na mesma universidade que eu, mas ele se tornou diplomata 1 ano depois de se formar. Eu falei, caralho, deve ser um cara muitíssimo inteligente. Pra passar Não- no concurso. Exato, tipo, cara, ele passou no Itamaraty em 1 ano, assim, que isso, sabe? O cara saiu da faculdade pronto já pra carreira. E aí eu lembrei, né, que na verdade só não tinha concurso na época. Então o cara foi jogado pra dentro do Itamaraty, adquiriu estabilidade com a Constituição de 88, nunca mais saiu e hoje em dia ele é um ministro do Brasil, entendeu? Então, ele não só sugou por anos e anos e anos. Eu nem vou entrar na competição, não sei nada da trajetória desse cara, tá? Mas digamos que ele seja uma pessoa ruim. Ele entrou através de um pistolão, ele teve uma mamata absurda, assim, ganhou extremamente bem por, sei lá, 40 anos, 30 anos, agregou o mínimo de valor possível, burocratizou instituições e relações entre o Brasil e outros países, às vezes até coordenou iniciativas que fizeram mal, em detrimento do nosso país no exterior. E aí agora ele é premiado, ainda, aí agora ele ainda é um cara antigo na carreira, ele tem a oportunidade de virar ministro, sabe? Que aí ele tá no altíssimo escalão da administração pública do Brasil, sendo que qual foi o mérito? O concurso público ainda melhorou um pouco, né? Sim. No sentido de que ele agregou mais mérito na decisão de quem entra e quem não entra. Mas, cara, antes, e é o legado que ainda se paga, porque agora as pessoas que... O último lote que entrou na mamata, agora é o lote veterano das instituições, entendeu? Então, os caras mais velhos dentro das repartições públicas são os caras que nunca fizeram porra nenhuma na vida. São filhos de uma classe extremamente privilegiada de pessoas no Brasil dos anos 80, assim. E aí agora eles são os líderes dessas instituições públicas. Pelo menos isso acabou, vai melhorar com o tempo, eu acho. Se Deus quiser. Alhamdulillah, vai melhorar, entendeu? Mas a questão é que a gente ainda paga o preço por isso, sabe? Sim, cara. E, beleza, aí você pensa, nossa, isso tinha que acabar. Só que isso é extremamente difícil de acabar. Por quê? Os funcionários públicos, eles se organizam em sindicatos de funcionário público e o sindicato funcionário, de novo, pessoas mais à esquerda podem falar, mas os sindicatos têm um papel muito importante. Sim, quando o sindicato é um sindicato de trabalhadores numa empresa privada, eles se organizam para negociar com o patrão que paga o salário deles para beneficiar, para ter uma condição de trabalho mais favorável, para ganhar mais, etc. Só que pensa como essa lógica funciona para o funcionário público. É um bando de servidor público se organizando no sindicato para negociar com o patrão, que é o Estado, para pagar mais eles. Então, basicamente ele se organiza para sugar mais recursos, para conseguir ter um salário mais alto, para trabalhar menos, entendeu? E os sindicatos públicos são extremamente poderosos dentro do Brasil, no mundo inteiro. Basicamente, hoje em dia, quase só existe sindicato público. Os sindicatos privados, eles praticamente acabaram a partir da década de 80, nos Estados Unidos e na Inglaterra e tal, e no Brasil mais recentemente. E aí, beleza, então você negociar com o sindicato público é muito difícil. A Constituição brasileira, ou as leis, eu não sei exatamente onde está, proíbem a pessoa, tornam extremamente difícil você demitir um funcionário público. Eu imagino que o processo teria que passar por uma corregedoria, você ia ter que fazer quase que um processo interno administrativo para demitir um indivíduo, sabe? Só que a pessoa que vai demitir esse cara também é um servidor público, então ele tem o interesse de, cara, se eu começar a demitir os meus colegas, eu vou ficar mais fácil de demitir, então a pessoa trava, quase que impossível demitir um servidor público. Para mudar esse tipo de lei, cara, você precisa da ajuda de um servidor público. Você precisa da ajuda do servidor público. Um mandato. Se você for um político que for eleito com esse tipo de pauta, assim que você entrar, todo o serviço público abaixo de você vai meio que começar a te boicotar, entendeu? Então, você criou uma classe com uma influência política muito ridiculamente desproporcional que só serve para atrapalhar, sacou? Mas isso é impressionante como isso é um fenômeno que se repete e que, no fim das contas, prejudica o Estado em si, né? Então, são os janissários, são os janissários do Império Otomano, são os mandarins das dinastias lá chinesas, dinastia Han, Ming, etc. Quando você forma, são os escribas do Egito Antigo, esses caras, eles boicotam o próprio poder e a administração, cara. Eles são um dos combustíveis maiores da decadência desses impérios. É uma faca de dois gumes. Eles são necessários para administrar uma parada que é imensa,
Brasil, né? É tão grande quanto os outros exemplos que eu coloquei. Mas eles também acabam se trincheirando no poder e se reforçando uns aos outros. E eles começam a querer boicotar o verdadeiro o líder, né? Nesses outros casos que eu coloquei, monarquias, no nosso caso, república. Mas esses caras, eles acabam exercendo uma força demasiadamente grande. Aí a iniciativa se perde. Tipo, o líder, bom ou ruim, ele tem as iniciativas dele, ele tem o caminho, ele tem uma visão para o país. Ele tem um processo decisório, né? E aí ele agora vai agir. Mas ele vai ser constantemente boicotado. Os janissários querem reforma do piso salarial, né? Entendeu? Os mandarins vão te envenenar se você não pagar, Sim. se você não aumentar a contribuição que eles recebem, entendeu? E o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro todos os candidatos à prefeitura têm proposta de aumentar o salário dos funcionários públicos, entendeu? Sim. Então o funcionário público já Direita, ganha... esquerda... Exato. Então a gente viu isso no Eduardo Paes, viu isso no Ramagem, viu isso... Enfim, viu em todo mundo. E aí o cara que já ganha muito, ele ainda fica lá tipo, cara, me dá mais dinheiro, me dá mais dinheiro, me dá mais dinheiro, me dá mais dinheiro. Aí você tem essa caixa de 2 milhões de pessoas que, sem dúvida, boa parte das pessoas fazem trabalhos que são essenciais para a sociedade, que são os policiais, os professores, as pessoas trabalhando na saúde pública e o altíssimo escalão também faz coisa essencial. Só que entre esses dois aí tem uma casta que só suga e atrapalha. E aí, para você... Vamos lá. E aí, vamos lá, tem que demitir. Tem que demitir, essas pessoas não servem para nada, tem que demitir. A gente já falou que é impossível. E por exemplo, o Elon Musk, ele demitiu 90% do Twitter e o Twitter continuou rodando normal, né? Provavelmente daria para demitir 90% das pessoas e a máquina pública continuaria rodando normal. No mundo inteiro tem Sim. muito emprego falso. Só que é impossível, cara. É impossível você demitir 90% das pessoas. E aí, o que você vai fazer? Esse problema ele só aumenta. Você olha para a remuneração dos funcionários públicos. A remuneração cresceu muito mais do que a inflação e cresceu muito mais do que a remuneração do setor privado, cresceu mais do que o PIB, cresceu mais do que tudo. Cara, é uma coisa que só fica mais insustentável, mas é impossível você corrigir, entendeu? É isso, então. Então, o regime dos mandarins, dos escribas, dos janissários, da administração pública brasileira, alguém eventualmente vai ter que fazer alguma coisa, né? Geralmente, nesses casos aqui que eu coloquei, ou eles só provocaram decadência até a fragmentação, destruição das instituições, ou foram dominados por uma potência externa que só trucidou esses caras. Ou chegou um cara muito reformista que conseguiu fazer uma reforma que, tipo, mudou os fundamentos, assim, de como a sociedade e o governo era estruturado. Ou foi um processo revolucionário. Então, sim, a gente tem 3 caminhos. Ser dominado... Que não vai acontecer. Não, é improvável. Improvável. Decadência, declínio até a fragmentação. Não acho impossível. Ou uma reforma que é tão extrema que beira uma revolução. Uma revolucionária, vai ser tipo um Mao Tse Tung, entendeu? Não, então, é porque, tipo, prevê que, meu irmão, o Brasil só tem 3 caminhos. Ser conquistado, uma revolução, a la Mao Tse Tung, ou a decadência. Tipo, faz você parecer maluco, entendeu? Eu tô tentando tornar esse programa mais polêmico, entendeu? Mas, tipo, sendo mais realista, é isso. O Brasil não vai ser conquistado. Decadência é uma coisa... É uma coisa que é muito possível. Ou então, tipo, uma revolução. Só que não precisa ser literalmente uma revolução sangrenta. Pode ser só, tipo, uma reformas... Libertad ou muerte, pessoal. Exato. Pode ser só, tipo, umas reformas muito basilares que vão realmente dar uma mexida no que a gente entende pelo funcionamento do Estado brasileiro. Uma refundação do Brasil. Sim. Uma refundação do modelo político e institucional brasileiro. Eu não sou louco, mas enfim, eu dei 3 exemplos históricos bem embasados, entendeu? Mas é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Espero que você tenha gostado da notícia. Se você prefere assistir o episódio inteiro de uma vez, a gente deixa o Novos Clássicos Show com 4 notícias gravadas no Spotify. Então, segue a gente lá também. Se você é baby boomer, né? Exato. Se inscreve no canal, se inscreve no Novos Clássicos em si, se você não conhece. E também nos siga no Instagram. Acabamos de bater 10 mil seguidores. E a gente vai dar uma... A gente tá fazendo... Tem que fazer a caixinha de pergunta lá. Exato. A gente vai fazer a caixa de pergunta. E a gente tá fazendo certos investimentos para que o Instagram fique bala. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.